Olá, criançada, paz do Senhor, bom dia! Tudo bem com vocês? Tio Márcio está muito feliz de estar aqui com vocês hoje para começar esse nosso novo projeto, que é o projeto Escola Bíblica em Casa. Olha só que bênção! E vocês perceberam alguma diferença dos vídeos anteriores? Olha esse cenário que está aqui atrás. Ó, o tio Márcio está de coroa hoje, sabe por quê? É porque o tema do nosso projeto é sobre reis e rainhas, lá da Bíblia. É, isso mesmo. E hoje nós vamos começar a falar sobre um rei que muita gente conhece, que é o rei Davi. Agora, antes da gente falar sobre o rei Davi, é importante a gente entender algumas coisinhas. Primeiro, vocês sabem quem foi o primeiro rei de Israel? Quem sabe? Não? Tio Márcio conta. O primeiro rei de Israel foi o rei Saul. É, isso mesmo. E na época do reinado do rei Saul, Samuel era o profeta usado por Deus. Deus usava o profeta Samuel para transmitir mensagens ao povo, ao rei, enfim. Acontece, a Bíblia nos conta, e detalhe, essa história toda tá lá na Bíblia, viu? O tempo todo eu vou falar, lá no livro de 1 Samuel e 2 Samuel também. Tá nesses dois livros da Bíblia, hein? Muita coisa para ler, mas o tio Márcio vai tentar resumir a história toda para vocês, tá? Bom, a Bíblia conta então que esse rei, o rei Saul, ele andava muito desobediente a Deus e o Senhor não estava se agradando disso. Gente, claro, né? Deus não se agrada de desobediência. Quem que anda desobedecendo a Deus? Quem que anda mentindo, falando palavrão? Quem que nessa quarentena fica dando birra, dando trabalho para poder fazer a tarefa de casa? Fica xingando, fica fazendo coisa feia? Olha, ó, não faz isso, tá? Deus não gosta disso. Deus não estava gostando da desobediência que Saul estava fazendo. Saul estava muito desobediente. Foi então que Deus falou com o profeta Samuel. Deus falou para o profeta Samuel o seguinte: olha, eu quero que você vá à casa de um homem chamado Jessé, porque eu vou ungir um dos filhos dele como rei. Bom, toda ordem tem que ser cumprida. Ordem é ordem. Então Samuel foi até lá. Chegou na casa de Jessé. Jessé era um homem que tinha 8 filhos. 7 filhos estavam na casa junto com ele. Um não estava. Então, Samuel falou para ele: me apresente os seus filhos. E então Jessé começou a apresentar os filhos para Samuel. Será qual que Deus ia escolher para ser rei? Ungir para ser rei, hein? Bom, então Jessé apresentou um. Forte, bonito, e Deus falou com Samuel: não é esse. Apresentou o segundo: não é esse. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, não era nenhum. Criançada, não era nenhum. Então Samuel fala assim pra ele: ué, mas você já me apresentou todos os seus filhos? Não tem mais ninguém para me apresentar? Então Jessé fala: tem um mocinho que é o mais novo, meu filho mais novo, Davi. Ele tá lá no pasto cuidando das ovelhas. Então Samuel falou: então chama o menino então, eu quero ver o menino, né? Gente, a Bíblia conta que quando Davi chega diante de Samuel, e detalhe, a Bíblia fala que ele era ruivo, pequeno, jovem, né, pequenininho. Então a Bíblia não fala a idade, mas fala que era pequeno, que era novo, né? Então quando ele chega diante de Samuel, o Senhor fala com Samuel: é esse, unge ele. E olha só que interessante, imagina você, Davi, com as suas ovelhinhas lá no campo, cuidando delas, vem o pai, chama Davi, fala: volta para casa, volta Davi para casa, chega lá, Deus usa o profeta Samuel para poder ungir a cabeça dele. Então olha só, Deus unge a cabeça de Davi. Olha só que interessante. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que a partir daquele momento Davi já se tornou rei? Não, né? Quem era rei na época? Saul. Mas Deus estava ungindo a cabeça de Davi, dizendo que um dia ele seria rei. Muito bem. Davi voltou para sua ocupação, que era o quê? Cuidar das ovelhinhas. Ele ia para o pasto, cuidava das ovelhas. Esqueci de contar um detalhe. Davi também era um excelente músico, viu? Ele tocava harpa, era excelente nisso. E Samuel voltou então para a região dele, né? Bom, enfim. Acontece que
O tempo passou um tempinho, e a Bíblia conta que o rei Saul, ele ficou muito mal. Ele ficou ruim. A Bíblia conta que os espíritos maus se apossaram do corpo de Saul. E aí, os servos dele falaram assim: Rei Saul, o senhor não quer que a gente traz alguém para poder tocar uma música pro senhor ficar mais calmo, mais tranquilo? Não. Ah, então vai lá, manda chamar então. Quem quer? Manda chamar alguém que toca uma música aqui pra mim. Então os servos foram, né? Falou: olha, tem alguém lá da casa de Jessé, um rapaz chamado Davi, que toca muito bem. Então, manda chamar Davi. Davi chega diante do rei e, claro, ele faz a sua função, que era o quê? Ficar tocando o instrumento que ele tinha. Davi toca um instrumento que é a harpa, e a Bíblia conta que quando Davi tocava a harpa, os espíritos maus iam embora, saíam do corpo do rei Saul. Olha só que interessante, gente. Incrível como Deus usa, né, através da música. Davi era um homem cheio do Espírito de Deus, cheio da presença de Deus, né? Que bênção isso. Então, Davi, ele, através da música, era usado por Deus, e todo o espírito ruim que estava lá em Saul ia embora. Muito bem. O que aconteceu? Algum tempo depois, a Bíblia conta que houve uma guerra contra os filisteus. E todos os homens de Israel foram convocados para essa guerra. Agora, claro, né, gente? Os homens fortes, grandes e tudo mais. Davi era pequeno, era novinho. Vocês acham que Davi foi convocado para essa guerra? Não. Os 3 irmãos mais velhos de Davi foram convocados para essa guerra. Bom, eles estavam lá no campo de batalha, e a Bíblia conta que os filisteus, eles tinham um gigante. Imagina você, Golias, gigante, forte, 3 metros de altura, ninguém enfrentava ele. Bom, e aquela situação durou muitos dias. Então, Jessé pediu para Davi, um certo dia, levar comida para os irmãos dele que estavam lá na batalha, né? Então, Davi pegou ali a comida, os pães e tudo mais, e foi lá para a batalha, né? Quando ele chegou lá, os irmãos dele viram ele: o que você tá fazendo aqui? Você é doido? Ah, vai embora, volta para trás, e não sei o quê. E Davi, ele começou a escutar aquela história toda de que tinha um filisteu, um gigante chamado Golias, que estava desafiando, que se alguém enfrentasse ele e vencesse, a guerra acabava e pronto. Então Davi falou assim: gente, mas esse cara, Davi comentando, né, com soldados, esse Golias, ele é muito abusado, né, não? Ficar falando do povo de Deus? Ah, mas eu vou te falar. E os irmãos de Davi, quando viram ele, falaram: ah, o que você está fazendo aqui? Vai embora. E não sei o quê. Gente, Davi era um homem muito corajoso, né? Um rapaz, na verdade, muito corajoso, um moço, né? Ele era pequeno, jovem ainda. Então, ele resolveu ir até o rei Saul. Chegou até o rei Saul. Imagina, Davizinho, chegando lá no rei: eu sou o rei Saul. Davi: rei, eu queria saber do senhor, eu quero desafiar aquele gigante. Hã? Você tá doido, rapaz? É claro que não, olha seu tamanho. Você nem tamanho tem, pequenininho desse jeito. Gente, Davi, muito corajoso, ele virou pro rei Saul e falou assim: ô rei, deixa eu te contar uma coisa. O senhor sabia que eu sou pastor de ovelhas, certo? Ah, e daí? Bom, teve uma vez que um leão e um urso tentaram comer minhas ovelhinhas. Claro que eu não deixei. Ah, e aí? O que você fez então, Davi? O que aconteceu? O que você fez? Correu? Saiu correndo o leão? Não, eu matei o leão e o urso. Imagina a cara do rei. Eu fico imaginando. Gente, Davi, a Bíblia conta que ele matou o leão e o urso. Então, o rei falou assim: bom, então, ok, então você desafia o gigante, pode ser. Mas antes, deixa eu te colocar algumas armaduras. Aí o rei foi lá, imagina você a situação. Pegou a armadura, pegou o escudo, pegou a espada. Gente, ele encheu Davi de um monte de coisa. E Davi, lembra, ele era pequeno, aquilo tudo ficou pesado nele. Meu Deus, tô pesado, rei, não dou conta, não preciso dessa espada,
capacete, dessa armadura toda. Não. Então, o rei deixou e Davi falou, então eu vou arrumar meus meios, né? Minhas formas de derrotar aquele gigante. Davi foi lá num riacho, pegou 5 pedrinhas, pegou uma delas e colocou dentro de uma funda. A funda, gente, era um objeto onde colocava-se um peso lá dentro, girava para arremessar. E aí Davi, imagina a situação, Golias lá, do lado dos filisteus, Davi aqui do lado dos israelitas. Davi chega, Golias olha para ele, eu imagino a cena, gente. Golias falando para ele assim... Mas isso, não tinha outra... O que é isso aqui, gente? Essa pessoinha aqui, isso é piada com a minha cara? Não, isso só pode ser piada com a minha cara, né? Olha o tamaninho dessa pessoa. Golias falando. Davi falou assim pra ele, olha, você pode vir até com espada, mas eu vou com outra arma. Eu vou com o Senhor dos Exércitos. Olha isso, gente. Ah, a arma mais poderosa que existe no mundo inteiro. Inclusive, essa arma é tão poderosa que destrói tudo que está acontecendo. A gente sai dessa pandemia, a gente sai dessa situação. Olha só, Deus ele tem poder para poder abençoar, para poder curar, restaurar, vencer guerra. Ele é nosso escudo, nossa fortaleza. E ele estava do lado desse garotinho, Davi. Então Davi falou para ele, eu vou com o Senhor dos Exércitos. Davi, imagina só, pegou então a funda dele, girou, imagina, girou e jogou na testa do gigante. Gente, a Bíblia conta que na primeira tacada, a pedrinha foi no centro, na testa do gigante, o gigante caiu de cara no chão. Imagina só a situação, né? Davi ganhou essa guerra. E a partir desse dia, então, Davi, ele começou a ser mudo. Bom, Saul ficou assim, encantado com Davi, né? Encantado com ele. A ponto de convidar o Davi, imagina você, rei Saul, convidou Davi para morar junto com ele no palácio. Olha só, além disso, o rei Saul deu um cargo para Davi. Ele falou, olha Davi, a partir de hoje você vai ser o comandante dos meus exércitos. Davi estava bem importante, hein? E Davi, inclusive, começou a fazer amizade com o filho de Saul, que era Jonatas. A Bíblia fala que eles tiveram uma grande amizade. Davi e Jonatas foram melhores amigos, né? Bom, até então, tudo ok, né? A Bíblia nos conta o seguinte... Saul fez Davi comandante do exército. Aí, passado algum tempo, eles tiveram uma outra guerra e quando eles estavam voltando da guerra, o rei Saul estava voltando, imagina. E aí ele viu umas mulheres cantarolando. E essas mulheres cantarolavam e cantarolavam e cantarolavam e cantarolavam e cantavam músicas. Só que na letra dessa música, quem é que estava? Davi. Elas falavam na letra da música que Davi era um homem muito forte, um soldado muito bom, era um cara excelente, e elas falavam muito bem de Davi, e não sei o que era um comandante, e narará. Vocês acham que Saul, aliás, ficou satisfeito com isso? Saul ficou assim, ó, mordido de inveja. Muita inveja, mas muita inveja. E a inveja dentro de Saul só crescia. Inveja e raiva de Davi. Imagina só. Acontece, a Bíblia nos conta que certa vez, Saul, mais uma vez, um espírito ruim se apossou dele. E Saul tentou matar Davi com uma lança. Ele jogou uma lança contra Davi. Davi se esquivou daquela lança, obviamente, não morreu, né? Mas que situação constrangedora, né? Ele tentou matar. Ficou com tanta inveja que tirou Davi do palácio. Vai embora do meu palácio. Vai embora. Tirou o cargo de comandante de Davi. Você não vai ter mais cargo nenhum. Foi embora, vai embora, vai embora. Mandou Davi embora. Muito bem, Davi foi embora. Saul achando que ia prejudicar Davi. Mas Deus estava com Davi e Deus não deixava que nada de ruim acontecesse com ele. Pelo contrário, Deus abençoava ele cada vez mais. As mãos do Senhor estavam sobre a vida de Davi. Foi então que Saul resolveu fazer armadilhas contra Davi. A Bíblia conta que Saul tentou fazer 2 armadilhas contra Davi.
Ele tentou matar Davi 2 vezes. Davi teve que fugir, gente, foi embora. Inclusive, quem que ajudou ele a fugir foi Jonatas, o amigo dele. Olha que benção, né? Jonatas, que era filho de Saul, imagina só, ele era filho do rei. Então, na verdade, ele ia ser o próximo rei. Porque naquela época, quando um rei morria, quem assumia era o filho mais velho, né? Então, Jonatas era para ser o rei depois. Mas não, Jonatas estava tentando ajudar Davi, na verdade, porque era um grande amigo dele. E Davi fugiu, né? A Bíblia nos conta, então, algum tempo depois, Davi estava foragido, fugido ali, escondendo, né? Aconteceu outras guerras, e numa dessas, o rei Saul com seu filho Jonatas morreram. Davi se lamentou muito. A Bíblia fala que ele se lamentou, ficou muito triste, porque Jonatas era um grande amigo dele, né? Ele achou muito ruim, e ele acabou voltando para a terra dele, né? Davi acabou voltando para a região, já que o rei Saul tinha morrido, ou seja, não ia ficar mandando matar ele mais, né? Quando ele voltou, Davi foi então nomeado rei daquela região, né? Davi ele se tornou rei de toda Israel. Olha que bênção, gente. Deus é maravilhoso, não é? Agora tem uma coisa interessante. Olha o quanto Davi tinha um coração bom. Davi, quando ele se tornou rei, ele perguntou para o servo dele se tinha algum descendente de Saul. Então o servo dele falou, olha, tem um rapaz chamado Mefibosete. Mefibosete tinha 5 anos quando o avô Saul e o pai Jonatas morreram. A babá que estava cuidando dele foi tentar fugir, ela acabou tropeçando, caindo, e isso deixou o Mefibosete aleijado, né? Ele ficou aleijado mesmo, ele ficou deficiente. Então ele falou, olha, tem esse rapaz. E Davi falou, então manda chamar ele aqui, né? Davi, então, mandou chamar Mefibosete, imagina, Davi agora rei, né? Mandou chamar Mefibosete no palácio, ó o palácio aqui atrás, ó, todo bonitão, né? Mandou chamar ele, e Mefibosete chegou na frente dele, né? Como assim? O que esse rei quer comigo? E Davi falou, olha, você é filho de Jonatas, que foi meu grande amigo, e por conta disso, eu vou te dar todas as terras que foram do seu avô Saul, eu vou dar tudo para você. E você, Mefibosete, vai comer na minha mesa, você vai morar no meu palácio, pelo resto da sua vida. Gente, a Bíblia fala que Mefibosete, na verdade, ele nem acreditava naquilo. Ele falou, não, mas eu não sou digno disso. Davi falou, não, isso é uma promessa e eu vou cumprir. E realmente, isso aconteceu. Agora, o fato é que Davi, ele venceu várias guerras. Davi, ele reinou por 40 anos Israel, olha só, muito tempo, né? 40 anos ele foi rei de Israel, venceu várias guerras. Davi errou também, ele teve alguns deslizes, pagou um preço por isso, tá? Porque Deus, ele não se agrada de desobediências, lembra? A gente falou isso no começo. Davi, ele teve alguns deslizes e pagou um preço por isso. Mas o fato é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. É o único personagem, a única pessoa, na verdade, na Bíblia, na face da terra até hoje, que está escrito que Davi foi o único homem que era um homem conforme o coração de Deus. Olha isso, né, gente? Davi teve vários filhos e ele morreu. E quando ele morreu, antes de morrer, ele preparou o reino dele para que fosse um reino bem forte, um reino de paz, para que o filho dele pudesse assumir. O filho dele que assumiu foi o rei Salomão. Mas essa não é uma história para hoje. A gente vai falar sobre o rei Salomão depois, no próximo domingo, hein? Eu quero ver vocês aqui no domingo que vem para a gente falar sobre o rei Salomão, que era filho de Davi, tá? Que assumiu o trono depois de Davi. E a gente vai entender um pouquinho o que aconteceu durante esse reinado, ok? E eu quero fazer perguntas, hein? Vou fazer perguntas e quero ver se vocês acertam, tá bom? Olha, pra gente fechar, tio Márcio trouxe um versículo bíblico hoje. E o versículo é esse daqui, olha só. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. João, capítulo 14, versículo 15. Vamos de novo? Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Vamos agora sem o papel? Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Papai do céu falando com vocês, hein? Obedeçam os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Hoje não tem atividade impressa, mas vocês vão fazer uma atividade. Sabe o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem uma folha e façam
um desenho da parte da história que vocês mais gostaram. Lembra que você tem que depois tirar a foto desse desenho, pede a mamãe e o papai, você segura o desenho, papai e a mamãe tiram uma foto e você vai guardar essa foto. No final, a criança que tiver com todas as atividades de todos os domingos prontas, vai ganhar uma surpresa bem legal, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. Tio Márcio está com muita saudade. Estou aqui orando para que essa pandemia acabe logo, né? Enquanto isso, a gente vai se comunicando por aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe a semana de vocês. E até domingo que vem com a história do rei Salomão. Tá bom? Tchau, pessoal. Fica com Deus. A paz do Senhor. Grande beijo, viu? Tchau, tchau.